Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras, um local de inovação. Aqui na Galeria, nós somos o lugar perfeito para a sua marca e hoje eu vou te contar o porquê. Você que deseja ter seu podcast, essa sala pode ser sua momentaneamente. Você que deseja ter seu treinamento, ministrar um curso, um workshop, aqui também é o lugar perfeito para você. Se você é um profissional da área da saúde ou de algumas outras áreas, também é o lugar perfeito para você. Então temos sala de aluguéis tanto para a área da saúde quanto para outras áreas. Mas voltando para o podcast, hoje nós trouxemos aqui uma contadora que foge um pouco dos padrões. Ela é bacharela em Ciências Contábeis, faz mestrado em Administração Pública, tem pós-graduação em Contabilidade aplicada ao agronegócio, coisas totalmente diferentes, mas que existe algum ponto de conexão entre eles. Então, trouxemos aqui hoje Ana Clara Cardoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi. Como que é pra você, Ana, estar num programa, assim, um podcast, sua primeira aparição? Esqueci de falar também, empreendedora, tá dando curso e professora. Então, é muita coisa, né, meus amigos? Mas vamos conversar aqui sobre isso. É uma honra muito grande, né, ter recebido esse convite de poder falar um pouco sobre o meu trabalho, um pouco sobre mim também, né? E é uma realização muito grande enquanto profissional estar aqui hoje pra gente bater esse papo. Ana, conta pra gente como que tudo começou na contabilidade. Por que a contabilidade? Olha, preciso de um pequeno contexto, né? Eu tive uma infância um pouquinho diferente. Eu comecei a estudar muito nova, né? Terminei o ensino médio com 15 anos. Então, quando eu terminei, eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu era muito nova, né? Eu tinha outras preocupações. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer para escolher o curso que eu vou ter pro resto da minha vida, né? Eu vou ser o quê? E eu não sabia, realmente. E aí meus avós, né, tinham um desejo de ter uma neta médica, né? E aí eu acabei estudando para medicina, mas sem saber se de fato era aquilo que eu queria, né? Passei uns 2 anos estudando. E aí quando a notinha parece que ia, eu recebi uma ligação do meu pai falando assim, filha, você tem certeza que medicina é o que você quer seguir? Você tem certeza que é isso que você quer pro resto da sua vida? E aí aquilo me fez refletir pela primeira vez, né? Depois de todos esses anos. E aí eu realmente, por conta própria, comecei a buscar os cursos que eu gostaria de fazer, os cursos que se aproximavam daquilo que eu pensava, né? Que gostaria de seguir. Até que eu encontrei a contabilidade, né? Olhei o organograma, olhei as matérias e eu falei, não, é isso que eu quero. E aí, no último segundo, eu coloquei minha nota do Enem para contabilidade na Universidade Federal do Delta do Parnaíba e aí deu tudo certo. E aí, ao longo do curso, eu me encontrei e eu vi que eu tomei a decisão certa. Como foi que sua primeira experiência dentro do curso de contabilidade? Sair da cabeça de, meu Deus, vou fazer medicina, quero fazer medicina, que ao mesmo tempo você estava nessa dúvida. Quando você entrou no curso de contabilidade, como que foi a sua experiência? Olha, foi assim um divisor, né, de águas, foi incrível de certa maneira, porque eu me via pela primeira vez numa sala de aula de uma universidade, depois de alguns anos estudando, de um curso que diverge, assim, quase que completamente de medicina, que é um curso da área da saúde, né? Contabilidade e as ciências sociais. E aí, logo no primeiro período, eu me vi com aquilo, aquele mundo novo, e eu falei assim, fiquei encantada. Tem um pouco do direito, que eu gosto, né? A contabilidade em si, finanças, um pouquinho de economia, que a gente quer saber. Então, meio que versa ali pelas áreas dos quais eu tenho um contato e que eu gosto, assim, de atuar, né? De estudar um pouco sobre. Então, assim, realmente é o curso certo. E o que te chamou a atenção, assim, no curso de contabilidade para escolher? Não, é esse curso. Exatamente isso, né? Essas matérias, né? Quando eu fui pesquisar um pouco sobre os cursos, eu falei assim, primeiro que eu já tirei tudo da área da saúde, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho alguns problemas com feridas muito abertas, né? Com hospital, com uma coisa assim, que foi um dos motivos, inclusive, que meu pai me ligou na época para perguntar se medicina, de fato, era o que eu queria, né? Ele falou assim, filha, você tem certeza? E aí, pesquisando, eu vi, né? Essa parte de ter um pouco do direito, um pouco de finanças, um pouco de economia, essa parte de empresa, de tributos. Sempre fui uma criança muito curiosa, né? De querer estudar e entender o porquê das coisas. Então, se a economia tá assim, por que ela tá assim? Então, de estudar, de entender o porquê das coisas. Os tributos, eles são cobrados dessa maneira, mas por quê? Como é que funciona? Então, sempre me questionei bastante sobre política, economia, né? A questão das leis. E aí,
de fato, é a contabilidade. É até por isso também que você atua em áreas tão diversas, porque você se formou 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos isso, né? Vai fazer uns 2 anos que eu me formei. E aí você se formou na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, você atua na Controladoria Pública, aqui da Prefeitura da nossa cidade, você atua como contadora privada, na área privada também, você dá aula de concurso, faz mestrado em Administração Pública e tá fazendo pós em agronegócio. De onde o que se conecta? Qual que é o ponto em comum dentre todas essas coisas? Olha, realmente são áreas, assim, da contabilidade, mas um pouco diversas, né? A gente tem a área pública, tem um pouco da área privada e tem a parte mesmo do agronegócio. Apesar de serem áreas um pouco diversas, tem um ponto em comum entre elas, né? Eu comecei a atuar, quando eu ainda estava na faculdade, na área pública, né? Eu comecei estagiando e o cargo que eu comecei estagiando é o cargo que eu estou até hoje, né? Que é a controladoria. E aí, depois de formada, que eu tive esse contato com a área privada e comecei, né? Porque eu queria entender, queria atuar nessa área. Só que dentro da faculdade, né? Todos os meus amigos e professores já estavam cientes que eu sempre falei que queria docência. Porque realmente eu gosto de entender o porquê das coisas e como elas funcionam, também para repassar para outras pessoas, para dar aula mesmo sobre isso, né? E aí, nesse meio da docência, né, que eu fui me encontrando e atuei um pouco na área privada, foi quando surgiu o convite de dar aula, né, no SEV Concursos, que fica aqui em Parnaíba, né? A matriz mesmo é em Teresina, mas também tem uma filial aqui, né? Também tem SEV Concursos aqui em Parnaíba. E aí eu fiquei muito feliz com o convite, né? Nunca me imaginei dando aula em cursinho preparatório, fiquei assim um pouco apreensiva, né? Falei assim, meu Deus, como é que vai ser eu dando aula para uma turma de concurso? Mas, assim, foi incrível, a turma gostou bastante e acabou dando certo, acabei sendo convidada para dar aula em outros locais, então, assim, foi quando a docência começou e está escalando e está acontecendo, né? Empreendendo também nessa área, fazendo meus próprios cursos, né? Fiz um curso recente da reforma tributária que fiquei um pouco apreensiva se ia dar certo, mas, assim, acabou lotando, né? A turma gostou bastante também. E aí eu tô me encontrando que realmente docência é o que eu quero. Então, eu sinto a necessidade de me especializar em áreas que, de certa maneira, apesar de divergirem dentro da contabilidade, mas que eu dei a oportunidade para que tenha esses cursos aqui em Parnaíba, sabe? Porque, infelizmente, nós, enquanto contadores ou pessoas interessadas, se a gente quer saber um pouco, um curso mesmo da reforma tributária, não saber atualizações, mas saber mesmo o que funciona, o que é, falar assim, olha, a reforma tributária vai ser assim, o impacto que vai ter para as empresas, a gente pode calcular dessa maneira e você, como contador, pode atuar assim e assim. É realmente um curso mesmo didático para ele saber tudo o que ele precisa para se entender naquilo, né? E aí, o agronegócio também, né? Minha infância, eu passei boa parte no interior do Maranhão. Minha família, por parte de mãe, é envolvida com chácaras, meu padrinho fazenda. Então, eu sempre fui criada nesse meio de fazenda, de chácara. E também tenho essa vontade de entender como é que funciona esse mundo do agronegócio, né? Sempre cresci com meu avô, com árvores e plantações de piqui, de feijão, milho, assim, tudo que imaginar. Então, eu também sinto essa necessidade, por raízes maternas mesmo, de entender como funciona. E também de trazer isso para cá, né? Depois dessa pós, eu pretendo começar a atuar um pouco nessa área, para ter expertise de eu conseguir trazer cursos assim para cá. Para que as pessoas daqui tenham também esse contato sem precisar ir para fora. Então, apesar de ter, assim, esses mundos dentro da contabilidade, mas é isso, eu quero realmente deixar a minha marca de alguma maneira. Eu quero que essas pessoas consigam ter contatos com coisas diferentes, de maneira que elas não conseguiriam se não saíssem daqui. Porque ou consegue de maneira online, ou cursos de outras pessoas, ou saindo daqui, mas não. Eu quero que Parnaíba também tenha isso. Eu quero que as pessoas que são daqui tenham a oportunidade de ter contato com essas coisas, né? E é por isso que eu estou sempre aí tentando balancear esses mundos e trazer da melhor maneira para a docência, né? Então é basicamente isso. Uhum. Ana, o que mais me chama a atenção é que você traz uma diferenciação do estereótipo de contador, né? A gente entende o contador como aquele estereótipo antigo,
de um homem um pouco mais velho, o famoso guardador de livros, né, que é o início da profissão de contador. E você atua em áreas tão diversas e, ao mesmo tempo, você participa de coisas muito diferentes, né? Como aquele evento da UFDPA que você participou de startups. E você ali, que eu estava assistindo, você trouxe um tema que eu não conhecia, a sustentabilidade aplicada dentro da contabilidade. E o quanto que isso é interessante, porque a gente entende o padrão visto assim de forma comum é que o contador ele faz o quê? Imposto de renda. Só que a contabilidade é um mundo além disso, né? Então conta um pouquinho pra gente como que funciona, de onde que surgiu essa ideia da sustentabilidade dentro da contabilidade. A sustentabilidade também é uma área do qual eu realmente me interesso. Não me interesso, mas realmente é uma área da qual me preocupa, né? A gente vê aí como é que anda o mundo, essa questão climática, não só no Brasil, mas no mundo. E eu quero, de fato, trazer isso para dentro das empresas e para os contadores, para que eles passem a ter essa visão e esse interesse, essa importância de aprender. Porque a realidade é, se eu chegar para uma empresa hoje e falar assim, olha, é interessante, é importante você ser sustentável de alguma maneira, porque vai ser melhor para o meio ambiente, dificilmente ele vai me ouvir. Mas se eu chegar para ele e falar assim, olha, se você adotar tal medida sustentável, você vai conseguir reduzir esses custos na sua empresa. Você vai conseguir alavancar o seu negócio. Você vai conseguir melhorar o seu patrimônio. Aí ele, opa, por quê? Porque eu peguei na dor do empresário. Eu peguei na dor, né, daquilo que realmente mexe com ele, o que de fato até algumas coisas do qual ele almeja. Então, é uma preocupação minha, enquanto pessoa, né, trazer essa sustentabilidade para dentro da contabilidade, né? Eu dei até, inclusive, também uma palestra, né, antes mesmo de participar do startup, né, desse programa da universidade, mas numa palestra que eu cheguei a ser convidada para dar na universidade, eu dei exatamente sobre isso, né? Sustentabilidade, o papel do contador, né, dentro dessa questão dessa sustentabilidade. E aí eu abordei várias maneiras de que as empresas, né, conseguiriam reduzir custos, conseguiriam pagar menos impostos, conseguiriam alavancar seu negócio usando da sustentabilidade. Porque além de melhorar o meio ambiente, além de melhorar os impactos, né, os possíveis impactos, eles também conseguiriam se sair e ter alguma melhora no seu negócio, né? Então, eu tenho uma preocupação minha, enquanto pessoa, em primeiro lugar, mas, de certa maneira, enquanto contadora profissional, de trazer esse tema, né, e fazer ele ser mais visto, mais conhecido, que é sim possível você ser sustentável dentro de uma empresa e essa empresa sustentável, ela ter lucro. E eu acho mais interessante que no início do episódio a gente falou sobre o ponto comum entre todas essas áreas, né? E agora eu começo a enxergar um ponto comum. Porque o seu TCC também foi voltado um pouquinho para essa área. Seu TCC, ele falou, você fez uma pesquisa com os empresários de Parnaíba sobre o conhecimento deles acerca dos tributos que eles pagavam. Sim. E às vezes a falta de conhecimento justamente aumenta o custo da empresa. E você enxerga essa mudança na contabilidade atual, essa nova forma de atuar no mercado, que antigamente era muito mais voltada para essa visão de o contador só está realizando as funções da empresa, está gerando guias, está gerando declarações, e agora o contador tem um espaço mais aberto para atuar dentro do mercado? Com certeza. A gente, até pouco tempo atrás, a gente era visto apenas como aquele contador responsável por cumprir obrigações acessórias das empresas. Então, é aquele contador que emite declarações, emite guia de impostos, que cumpre as declarações, né, que são obrigatórias, né, que todo mês ou de certo período a empresa precisa demonstrar, precisa apresentar aos órgãos. Então, de uns tempos para cá, a gente vê essa mudança tanto do comportamento do profissional, do contador, como também do mercado. O contador, ele passa a ser amigo do empresário. Ele passa a ser aquela pessoa que vai guiar, que vai auxiliar o empresário no seu negócio, né? E a gente até brinca, tá? Mas é só, assim, uma brincadeira, uma maneira de falar de que o contador, hoje em dia, ele é contador, ele é psicólogo, ele é médico. Essa parte de psicólogo aí é pesado. Mas é uma brincadeira porque, assim, às vezes o cliente, quando chega pra gente, ele não quer falar do negócio, ele só quer desabafar alguma coisa, entende? E a gente ali tá pra ouvir, né? A gente tá ali como contador, às vezes, mais pra ouvir do que pra falar. E é importante a gente perceber esse momento também, entende? Então, é exatamente para guiar, é de ver o que a empresa precisa, a situação da empresa, pegar um balanço da empresa,
ver como é que tá a situação do empresário e conversar com ele. Olha, a situação é essa. Você pode fazer isso, isso e aquilo. E aí o empresário, como gestor do seu negócio, ele vai tomar a decisão que ele achar melhor. Mas a gente, enquanto contador, acaba tendo um papel de guiá-lo no seu negócio. Não só de emitir obrigações, mas também de dar suporte, de dar apoio, de dar assessoria, de dar uma consultoria, de deixar ele mais por dentro, né, de como funciona esse meio, para que ele sempre consiga tomar as melhores decisões para o seu negócio. Uhum. Dentro dessa área privada, uma coisa que a gente estava conversando antes do episódio começar, você tocou no ponto importante, da consultoria e da assessoria. Eu imagino que deve ser algo que não é tão presente assim no mercado da contabilidade, mas você já comentou que você prestou assessoria para algumas empresas, né? E eu achei muito interessante a análise de custos que você fez e você me contou. Que, às vezes, o empresário, ele tá só ali, recebendo o lucro dele no dia a dia, recebendo os produtos, vendendo, e não tá entendendo, pô, pra onde é que tá indo meu dinheiro? E, às vezes, alguns problemas na empresa, como aquele do ar-condicionado que você falou, que eu acho muito interessante você trazer aqui, às vezes passa despercebido. E por vezes pode ser papel sim do contador trazer isso pro empresário ver. Conta um pouquinho mais pra gente como que funciona essa consultoria / assessoria. Consultoria e assessoria, hoje a gente tem vários tipos, né? Vai depender do que o escritório em si, ele propõe para o seu cliente, né? Então, assim, a que eu fiz foi relacionada à contabilidade de custos, né? E aí, não só contabilidade de custos, mas também há algumas outras ali que se enquadram, né, no mesmo sentido. Por exemplo, a gente pegou uma farmácia, e a farmácia, né, a gente precisa conhecer as leis para fazer essa contabilidade de custos. Por lei e pela vigilância sanitária também, ela tem que aderir, né, e estar enquadrada em algumas situações. Por exemplo, sempre tem que estar um ambiente bem agradável, digamos assim, né? Então, necessariamente tem que ter ar-condicionados, tem que ter uma refrigeração ok, por conta de certos medicamentos, né, para não serem prejudicados. Tem que estar a questão da ventilação. Se a farmácia aplicar injeção, ela pode aplicar injeção. Se aplicar, ela também tem que tomar outros cuidados. Então, assim, o custo com a energia em uma farmácia é muito grande. Não só devido a essa refrigeração, mas também a vários outros pontos, né? Ainda mais aquelas que a gente tem aí como drogas e essas de redes que funcionam 24 horas. E aí é importante a gente conhecer o nosso cliente para entender o que ele pode estar fazendo para reduzir os seus custos, né? E até uma pequena coisa que às vezes nem passa pela cabeça dele, mas a longo prazo pode ter um impacto muito grande, né? Por exemplo, nessa energia, o cliente, ele tinha energia solar, só que não na farmácia, na casa dele. Quando você tem energia solar numa casa, se for no mesmo CPF, né? Se tiver imóveis dentro de um mesmo CPF, você consegue puxar essa energia solar para outro imóvel, que não precisa ser perto ou do lado do seu, para outro imóvel em outro lugar, desde que esteja no mesmo CPF e nome, no mesmo dono, certo? E aí você consegue utilizar essa energia zerada no seu negócio. Então a gente fez isso com a farmácia, ele fez, né, puxou essa energia, e aí ele sentiu uma melhora bem significativa com a conta de energia, né, ao final do período. Não só isso, também com questão de ar-condicionado, né, que ele ficava muitas horas ligadas, então às vezes precisava de certas manutenções, e um deles manutenções direto. Então quando a gente pega uma planilha para ver essa questão dos custos desse ar-condicionado, seria mais vantajoso ele comprar um novo, né? E ele não tinha essa visão, porque na cabeça deles, comprar um novo era mais caro, né? O investimento de comprar um novo é mais caro do que ficar fazendo manutenção naquele que ele já tinha. Quando na ponta do lápis, a gente pega para fazer, na verdade não é bem assim, né? Então foram pequenas coisas que a gente foi fazendo, desde ar-condicionado, por exemplo, trocar, comprar um novo, até os custos gerais de energia para ter, até várias outras coisas, inclusive com o estoque do negócio dele, né? A gente percebeu que ele tinha mais entradas do que saídas. E às vezes o medicamento acabava acumulando, o medicamento pode acabar vencendo por conta disso. Às vezes ele comprava medicamentos que nem sempre são os medicamentos que têm mais demanda na farmácia dele, porque a gente também tem que entender o perfil daquele município. Essa farmácia não era aqui em Parnaíba, essa farmácia era no Maranhão, né? Qual que é o perfil daquele município? Quais são os medicamentos mais procurados naquele município? Então, percebe que o contador não é só fazer as obrigações, ele tem que saber todo o cenário em que aquele negócio está inserido. E ainda mais era uma farmácia de negócio familiar. Era uma farmácia que se passava de pai para filho, de filho para... E assim ia. Então, a gente também fez um estudo, né, de
de repasse, né, de herança, como é que seria esse tratamento dessa herança, fazer essa questão de sucessão, né, para que lá na frente, quando fosse ocorrer a sucessão, eles também pagassem menos impostos durante esse período. Acho engraçado que quando você fala a gente, na realidade é você, porque você é todas essas vertentes, desde a área pública até essa consultoria, é literalmente só você. E aí é muito interessante essa parte dos medicamentos que você falou, porque teve uma aula sua que você estava dando justamente sobre isso, sobre o que tem que ter dentro de uma empresa, né? Sobre como alguns certos produtos têm que estar em um volume maior do que outros, os que saem mais e os que saem menos. Aí já puxando um pouco da sua skin de professora, como que é isso pro empresário vendo aqui o podcast, pensando, tá, então o que eu tenho que ter dentro da minha empresa? É o produto mais caro? É o mais barato? É o que sai mais? Como que funciona isso? Aí, voltando à skin professora, né, a gente aprende muito isso, inclusive num curso que eu dou, que é administração de recursos materiais, né? Você entender os seus estoques, o sistema de estoque que você aborda, você ter fórmulas, né, e previsões de prever o seu estoque, de prever o ponto do pedido, que é aquele momento exato que eu tenho que fazer um novo pedido, para que no tempo que o fornecedor embale, transporte meu pedido, eu ainda tenha o que a gente chama de estoque de segurança, né? Então, o que seria isso? Você tem que saber primeiro o perfil da empresa, o empresário ele tem que saber o perfil da empresa dele, tem que saber aqueles produtos, né, que estão em alta, que é o que a gente chama, né, para ver a possibilidade de se é interessante para ele colocar na empresa dele, né, no negócio dele ou não. Ver aqueles produtos que são os mais procurados, e nem sempre o mais procurado é mais caro ou mais barato, tá? Isso não tem, assim, nem se dependendo, né, do objeto do negócio, do que aquele negócio vende, às vezes não é interessante você focar, né? É realmente o perfil do negócio e o perfil do público. Porque o que dita o negócio, muitas vezes, é a demanda, né? Já diria lá o economista, né, que falava da lei da oferta e da demanda, Adam Smith. Então, é exatamente isso. Ele tem que estar atento ao negócio, atento, né, de certa maneira, à atualidade. Que produto que o pessoal está falando? Que produto que está em alta? Vou trazer esse produto para minha empresa? É um diferencial eu trazer esse produto para cá? Já tem outros negócios que já abordam esse novo produto? Então, realmente é um estudo mesmo do negócio. É um estudo do perfil da empresa, do perfil das pessoas que consomem dentro daquela empresa, né? Então, é realmente um estudo um pouco mais complexo do que só falar assim, não, compra tantos % disso, não, você está comprando mais, está vendendo menos, não é interessante. Não é tão simples, né? Realmente precisa de cálculos, realmente precisa de uma conversa mais a fundo e tem que ver esses pontos aí que eu falei, né? De fato. E precisa de dados, né? Dados, que foi o que você falou de colocar as coisas na ponta do lápis. Porque às vezes quando a gente tá vendo só aqui esse momento, deixa eu pensar, meu ar-condicionado tá sempre dando problema. Tá, mas se eu comprar um novo é 5, 6 mil reais. Mas se eu ficar mandando ajeitar é 300, 500 e assim vai, né? E de fato, quando você para pensar no momento atual, parece ser mais barato só mandar arrumar. Mas quando você coloca na big picture, né? Você coloca na planilhazinha lá, você vê que não faz sentido. Talvez faça mais sentido você comprar um novo, até por conta da garantia e tudo mais. E eu acho que isso se liga também com o tema da pesquisa que você fez no TCC, com os empresários. Dentro dessa vertente, o que você percebeu nos empresários daqui, tanto nesse olhar mais sobre estoque, e tanto sobre no olhar de custos, que foi um pouco do seu tema, dos impostos. O que você teve essa percepção? Bom, eu vou falar do resultado que eu fiz, tá? A gente aplicou realmente a empresários do Simples Nacional e aqueles empresários, de certa maneira, de pequeno porte, né? Não foram para grandes empresas. Então, a gente aplicou ali em empresas que tinham esse perfil e o que a gente percebeu é que realmente eles não tinham quase nenhum ou pouco conhecimento acerca dos tributos, acerca daquilo que eles pagavam, né? Eles só sabem aquela noção básica, né, que eu pago muito imposto. Nossa, o imposto tá caro. Nossa. Mas eles realmente não sabem, de fato, o que eles pagam. Só sabem que vem uma guia todo mês e eles pagam essa guia. E essa guia tá cara, né? Segundo o que é o resultado da pesquisa. Mas realmente não tem esse conhecimento mais a fundo, né? E aí, muitas vezes, empresários, isso ocorre muito quando a gente vai ver. E aí, como eu falei, tem vários tipos de assessoria e consultoria. As que trabalham para a área tributária mesmo, elas fazem esse estudo realmente dos tributos, né? O que o empresário está pagando de tributo?
será se ele já pagou esse tributo antes, ele está pagando de novo, está tendo duplicidade? Será se a gente consegue resgatar esse valor que ele pagou errado ou pagou a mais? Será que a gente consegue restituir alguma coisa? Então, realmente, é esse estudo mais voltado para os tributos, que é esse conhecimento que nas empresas que a gente aplicou, realmente elas não detinham nenhum conhecimento. Só sabe que está caro, o imposto está alto, a guia que está vindo parece que está aumentando para pagar, mas não sabe assim, ao certo o funcionamento ou o que ele pode estar fazendo para estar diminuindo essa carga tributária. E aí é onde entra o contador, que não é só aquele que vai emitir a guia para ele estar pagando, que vai estar enviando para ele, mas é aquele que vai estar auxiliando no negócio. É aquele que vai falando assim, ó, a sua empresa é do Simples, a sua empresa tem esse perfil, já que você vende produtos monofásicos, você pode fazer isso aqui, ou então se você fizer tal maneira, você consegue reduzir. E a gente vê isso, né, em várias coisas. Por exemplo, acho que o exemplo mais comum e conhecido é da Lacta, né? Dos bombons, digamos assim, né? Que antes eles vinham enroladinho assim, né? Parecendo bombom. E aí eles mudaram um pouco da fórmula e a embalagem também. E aí passou a ficar parecendo, né? Uma embalagenzinha quadradinha assim. Mas isso é para reduzir os tributos. Embora muitos possam achar que foi só um detalhe. Mudou a embalagem, mas não foi bem assim, né? Ele passou a ser de bombom de chocolate, se eu não estou enganada, para biscoito wafer, né? Algo do gênero. E aí, com isso, né, de sair desse enquadramento, ele conseguiu reduzir os custos. A mesma coisa a gente vê com alguns perfumes, que não é mais perfume, agora é desodorante, né? Tem essa nomenclatura. E aí, com várias outras coisas, por exemplo, né, o leite condensado. Agora não é mais leite condensado, é o leite semi, né? Então, são várias mudanças que ocorrem que algumas pessoas que vão ao supermercado comprar ou fazer algo do gênero, pode pensar que foi só uma mudança de layout, foi só uma mudança de design, foi só uma mudança... E não entende que aquilo aconteceu por uma razão. Aquilo aconteceu por um motivo, porque teve um estudo por trás e percebeu-se que se ele fizesse isso, ele conseguiria deixar de pagar algum imposto ou pagar a menos, né? E quem fez esse estudo provavelmente foi um contador, né? Com certeza. E aí a gente vê, de fato, a importância oculta, digamos assim, do contador, que é pouco difundida, de fato. Como você falou, o contador não é só o que emite, mas é o que consulta, é o que vai verificar. Porque eu imagino que se o empresário paga uma guia de 2 vezes, né? Em um momento assim, pagou uma, em outro momento veio de novo, ele pagou, a Receita Federal não vai devolver, a não ser que você peça, né? Eu imagino que não. Então, parece uma importância muito grande, de fato, do contador, que muitas pessoas talvez não conheçam tanto. E aí, como que está sendo essa sua experiência nessa skin de professora? Porque você falou que foi uma docência, foi uma coisa que você sempre quis, né? Que você sempre almejou, e agora você está se vendo nesse meio, você já deu um curso aqui na Galeria Vera, essa reforma tributária, você estava dando aula no SEV Concursos, então como que está sendo essa experiência? Está sendo realmente incrível, né? Estou tendo contato com novas pessoas, contato com cursos, né? Com docência que não foi aquela da qual eu imaginei, que na minha cabeça é uma coisa um pouco quadrada, né? Mas quando você entra realmente naquilo, você tem aquele choque e aí você vê de fato como é que a docência funciona, a importância, o papel do professor, né? Que de fato estar ensinando aquela pessoa que, meu Deus, aí eu estou dando aula para pessoas que vão fazer um concurso público. Eu estou sendo responsável por deixar aquele assunto o mais didático possível, porque se tudo der certo, eu só quero ouvir meus alunos chegando para mim depois e falando assim, professora, consegui. Que é a maior realização, assim, eu, pelo menos, né, na minha visão enquanto professor, dando aula para essas pessoas e depois você ouvindo o feedback de professora, na hora da prova eu lembrei de você, aquele macete que você deu, eu lembrei de você, consegui, acertei a questão, né? Como eu já ouvi, né, de alunos, né, que eu já tive durante o SEV, que fizeram um concurso recente, e aí falou assim, professora, lembrei de você, e aí foi nesse momento que eu, de fato, vi o quão importante é o impacto de um professor na vida dessas pessoas que precisam entender aquele conteúdo, né? E aí, quando você dá aula para alunos de concurso, você vai dar aula sobre temas que pessoas que são formadas em outras coisas sequer ouviram falar, né? Dando aula de contabilidade, de administração financeira e orçamentária para engenheiro, para advogados,
para pessoas formadas em administração, para pessoas formadas em enfermagem. Então, assim, são pessoas que não têm, né, quase nenhum contato com esse tipo de coisa. Então, a responsabilidade ela só aumenta, porque é como se ela estivesse aprendendo do zero, porque ela está aprendendo um novo conteúdo do zero, né, que ela teve quase ou nenhum contato. E aí está sendo muito importante, né, essa trajetória enquanto docente, essa trajetória também da reforma tributária, né, do curso que eu dei, porque eu sei o perfil dos contadores recém-formados, que é uma queixa que eles sempre falam, inclusive quando eu participei recentemente do Sinconfinpa, que é o simpósio de contabilidade da Universidade Federal, né, do curso de contabilidade. Na mesa redonda eu até falei, dei um espaço para tirarem dúvidas e essas dúvidas, né, essas perguntas, foi exatamente o que a gente sempre escuta, que é, professora, como é que a gente faz para ter essa prática contábil se na faculdade a gente não consegue ter isso, né? Ou se tem um contato é muito pouco, porque a contabilidade hoje ela é em volta de programas e softwares, né? As coisas que são feitas manuais, elas quase não existem mais, né? Tudo hoje é em XML, nota fiscal é em XML. A gente tem o programa que é usado aqui, né, do Piauí, grande parte, pelo menos em Parnaíba, que é o programa Fortes, que você faz setor pessoal por ele, você faz setor fiscal por ele. Você faz, então, assim, além de você ter a base teórica, você precisa saber mexer nesses programas, você precisa ter a prática contábil, para que você consiga executar o seu papel, né, enquanto contador, né? Então, a gente sempre escuta e tem essa preocupação deles. E quando eu estou dando aula, como na reforma, que eu expliquei para eles, olha, a substituição tributária acontece por conta disso e disso. O diferencial de alíquota é porque existe uma alíquota interna e uma alíquota externa. E aí, uma contadora que já atua na área olhou para mim e falou assim, professora, agora eu entendi por que é assim. Porque quando a gente está na prática contábil, né, sem a teoria, a gente fica fazendo aquilo remotamente porque a gente sabe que é daquela maneira, mas a gente não sabe por que a gente está fazendo. A gente sabe que é daquele jeito, mas não sabe por quê. Então, quando você entende o porquê das coisas, que é algo que eu, como uma pessoa curiosa, sempre me questionei, você consegue linkar a teoria à prática. A mesma coisa aqueles alunos recém-formados que têm a teoria, mas que não têm a prática. Eles sabem o que supostamente eles deveriam fazer, mas eles não sabem como. E aqueles que já estão na área de contabilidade, que sabem a prática, mas que não sabem a teoria, eles sabem como fazer, mas não sabem por que estão fazendo. Então, sempre tem essa falta, ou no início, ou no final, né? Quando já está atuando. Uhum. E aí entra o professor. E como que tá o papel do contador nessa nova era, digamos assim, né? Você falou que está se transformando. Agora o contador, ele está envolto de vários programas e ele não só tem que saber de toda a carga do curso, mas ele também tem que estar manejando tudo isso, tem que estar se divulgando em redes sociais para poder conseguir clientes, para poder estar indo nas áreas que é. Como que é isso para você, essa nova percepção sobre o mercado? Olha, é a famosa frase que meu pai sempre me disse, né? Quem não é visto não é lembrado. E, infelizmente ou felizmente, nós vivemos em um mundo digital. Então, o contador que tem a base teórica, ele precisa atuar, mas ele precisa mexer também em programas e softwares, ele precisa saber a existência disso, ele precisa saber os programas do governo que ele precisa estar atuando, porque a gente também precisa dessa parte tecnológica para conseguir executar o nosso trabalho da melhor maneira. E aí ainda entra essa outra questão aí, né? Então, de fato, é uma junção de tudo isso. E o contador acaba tendo também uma mudança de postura, como eu abordei, né? Uma mudança de postura, uma mudança de trabalhos. O que mais está surgindo atualmente é consultoria e assessoria tributária. E não só tributária, mas consultoria e assessoria contábil, né? Ainda mais com essa questão da reforma tributária. Porque as coisas estão um pouco incertas, ninguém sabe exatamente o impacto que isso vai ter em empresas, como vai ser esse impacto, a postura, a mudança que vai ter no cenário tributário e contábil do Brasil, né? E aí vai entrando o contador aos poucos, mudando o seu perfil e falando assim, não, eu sei o que pode acontecer. Vem aqui, empresário, que eu vou te guiar. Vem aqui que eu vou te falar a melhor maneira de você fazer para que você consiga alcançar aquilo que você tem como sonho ou como objetivo dentro da sua organização. Né? Então, é realmente esse papel, esse perfil que eu, pelo menos, observo, né, que a gente está enfrentando atualmente. Essa mudança de postura,
Esse contador que saiu lá do cubículo do escritório, né? Que ficava lá só de cantinho, ninguém nem sabia quem era, ninguém sabia ao certo papel, se era de fato emitir guia ou não. E aquele contador sai de um cubículozinho no escritório e passa a ser visto. Passa a ser enxergado com outros olhos. Não só por ele mesmo, né? A partir dele mesmo, se enxergar de outra maneira, mas também das pessoas de fora, dos empresários, daqueles que acompanham. E a contabilidade vai pegando forma. As pessoas vão sabendo que contador não é só trabalhar em escritório. Nós temos contador na área pública, nós temos contador na área privada, nós temos contabilidade aplicada ao agronegócio, nós temos o contador cuidando dessa questão da sustentabilidade dentro das organizações, né? Nós temos contabilidade industrial, nós temos contabilidade hospitalar, nós temos várias especificidades dentro da contabilidade. A contabilidade é um mundo. Nós temos contador trabalhando em controladoria, né? Contador sendo auditor, né? Então, a contabilidade, ela de fato é um mundo. Ela é um leque muito grande. O contabilidade, o contador, ele não é só aquele contador de escritório. Existe um leque muito grande que as pessoas estão passando a conhecer mais agora, né? E a gente fica muito feliz com isso. Uhum. E como que está sendo para você estar envolto nisso tudo? Porque você está falando do leque de possibilidades dentro da contabilidade. E isso diretamente se aplica em você, porque você trabalha na área pública, na área privada, está fazendo o mestrado. Como que está sendo todo esse processo de migrar da parte pública, da parte da manhã, para a parte da tarde, trabalhando em outra coisa, na parte da noite, tá na aula? Como que se dá a organização? Como que se dá a capacidade de você conseguir manter tudo isso? Olha, é muito, muito difícil. Eu não vou mentir, vou falar assim, é fácil porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Mas não necessariamente se torna tudo muito fácil. Porque a minha rotina, ela é muito puxada, né? E eu tenho uma exigência muito grande comigo mesma. Que eu não sei fazer as coisas pela metade, eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Eu gosto de tudo que eu entregue ser muito bom. Porque o meu diferencial é exatamente esse. Tudo que eu entregar tem que ser muito bom. Então, eu trabalho de manhã na área pública, eu trabalho à tarde na área privada e à noite ou eu dou aula na docência, ou eu assisto aula, que eu também sou aluna de mestrado. E às vezes é muito complicado você ter esse equilíbrio, essa balança de saber o momento que você tem que se dedicar a cada coisa, né? E também porque eu preciso também ter o meu momento casa. Eu preciso ter um momento também de ter esse momento casa, esse momento de descanso, esse momento de cuidar de algumas coisas da casa, ou cuidar de algumas coisas minhas, dar atenção à família também é importante, né? Saber balancear esse lado pessoal e esse lado profissional, que não é fácil. É muito desgastante, né? Mas que, inicialmente, ao meu ver, é necessário, né? Para que a gente se sinta realizado e consiga fazer aquilo que a gente planeja, almeja, né? Porque eu tenho, né, um conceito que tudo é a longo prazo, né? Nada é muito rápido. Eu quero fazer isso para amanhã, para daqui a uma semana. É a longo prazo. Você primeiro constrói e aí você vai conquistando as coisas para chegar naquele lugar que você quer. Naquele seu objetivo, que é o seu objetivo principal, primordial. E é isso que eu estou observando, né? Pelo menos no meu âmbito profissional. Eu fiz toda aquela construção durante a faculdade para depois de formada ir atrás daquilo que eu queria. Estou começando a trabalhar naquilo que eu sempre quis para chegar lá no meu objetivo final, né? Então é realmente uma questão a longo prazo, que não é fácil. É uma rotina bem puxada, mas que tem que dar certo. Precisa dar certo, né? Nem sempre é fácil, mas a gente faz dar certo porque a gente enxerga onde a gente quer chegar e a gente vê que aquilo é necessário, pelo menos nesse atual momento. E eu imagino que deve ser bastante desafiador, porque são várias vertentes para poder conciliar. São várias coisas muito diferentes, de fato, né? E qual desses que está sendo o seu principal foco nesse momento? Eu, observando o seu Instagram, parece que está trazendo essa parte da professora, Ana Clara. Sim. Né? E a realização, de fato, de um sonho. E como que está sendo dar aula para pessoas de idades totalmente diferentes, de setores totalmente diferentes, se colocar em um espaço novo. Como que está sendo essa experiência? É desafiadora, né? Como eu cheguei a abordar um pouco no início, eu estou dando as matérias e conteúdos que para muitos é uma coisa nova, como se eles estivessem aprendendo do zero, né? E é um desafio muito grande, né? Ter essa responsabilidade, mas que está dando certo, né? Graças a Deus. E que estar em todos esses meios é para o mesmo fim.
É por isso que meu perfil agora é docência. Porque tudo isso que eu fiz foi para o mesmo fim. Foi para ser professora sobre isso. Eu atuo na área pública porque gosto também, mas também para dar aula sobre isso. Dar aula sobre contabilidade pública, dar aula para pessoas de concurso, porque concurso, em sua grande maioria, do cargo é para o concurso, é para ser servidor público, então tem muitas matérias da área pública, né? Então, também trabalho na área privada justamente para ter essa expertise, para trazer a docência para essa área, como o curso da reforma tributária. Também fazendo após em agronegócio para ter essa expertise de trazer, né, isso para cá também, de alguma maneira, nem que seja diretamente por mim, mas que eu inicie algo para que outras pessoas, né, possam se agregar a isso e trazer. Então, tudo isso que eu faço, esses cursos, meu mestrado também, é para o mesmo fim, que é a docência, né? Dar a oportunidade e trazer coisas novas que aqui você não consegue. Você só consegue se você pagar um curso online ou se você sair daqui. E aí eu não quero, eu quero que as pessoas daqui também tenham essa oportunidade. E trazer isso de fato para as pessoas aqui da cidade é um diferencial muito grande, né? Errado quando você falou que às vezes o contador se vê em diferentes papéis. Às vezes ele é contador, às vezes ele é psicólogo, às vezes ele está fazendo muita coisa. Para quem não sabe, a Simone, ela é contadora e psicóloga também. Então a Simone exerce ativamente esse papel de contadora e psicóloga. Só conta história, viu? E aí eu me questiono sobre toda essa atuação, né? E sobre como o seu caminho ele foi te guiando para esse aspecto, te guiando para isso tudo. E o que você diria para os contadores para que eles pudessem sentir de fato, como você falou? Porque você disse que é um exercício o contador sair daquele cubículo do escritório, se ver, não digo nem capaz, mas se ver proprietário para fazer coisas que antigamente era deixado de lado. Não porque não era importante, mas porque se era muito enviesado aquela atuação do contador naquilo. O que você diria para os contadores para que eles percebam, não, eu posso também? Olha, é realmente uma questão de mudança de postura. É você ver contadores que já iniciaram a fazer isso, né? Eu tenho uma grande afeição, enquanto profissional, ao Felipe Guerra, ao professor Felipe Guerra, né? Que tem aí um currículo impecável, né? Que inclusive, já tem doutorado na área. Que também tem os seus cursos, que também está sempre tentando trazer coisas, né, para a área de contabilidade, cursos práticos, cursos teóricos, né? E aí é realmente a partir dele que outras pessoas veem essa oportunidade. Poxa, eu posso fazer isso também. Poxa, eu também posso pegar uma câmera, estar na frente dela e falar um pouco sobre mim. Falar um pouco sobre a contabilidade. Ter essa mudança de postura enquanto profissional. Não ficar lá só dentro do escritóriozinho e tal. Se você quiser ficar, tudo bem também. Mas há outras oportunidades, entende? Há outras possibilidades. E você só consegue enxergá-las a partir do momento que você está aberto a ter uma mudança de postura enquanto profissional. Que você se enxerga de outra maneira. Que você olha e fala, poxa, bacana o que ela fez. Eu acho que eu posso fazer, eu acho que eu posso também. Eu acho que eu posso me permitir me enxergar diferente para que o outro... E aqueles, inclusive meus clientes, também possam me perceber de outra maneira. Possam me respeitar de outra maneira, né? Então, eu acho que realmente começa da pessoa, de cada um, do profissional. E como que foi essa sua mudança de mentalidade acerca do papel do contador e de como ele pode começar a se espalhar em locais diferentes? De um tempo para cá, você vem trazendo mais conteúdos na sua rede social, coisa que antes não era tão comum, né? Hoje, eu vejo que você tem uma desenvoltura muito bem para falar com a câmera. Como que foi esse início? Porque eu imagino também que deva ser uma dificuldade, não só do contador para falar sobre essa área, mas de profissionais de várias áreas, de sair do nosso cubículo. Até eu mesmo, enquanto psicólogo, de sair da caixinha de sou psicólogo, ou estou me formando em psicologia, na realidade, sair do meu cubículo e falar assim, não, eu posso gravar um vídeo para o Instagram. Como que foi esse processo, como que foi esses degraus que você teve que ir galgando para hoje você chegar no seu momento atual e sentar, gravar um vídeo falando sobre algum tema, como você faz às vezes, como que foi esse processo na realidade? Eu nunca fui, né, isso desde criança, uma pessoa tímida. Nunca fui, né? E também porque eu sempre fui inserida em muitas atividades.
Sempre fui inserida desde cedo no balé. Sempre tive que fazer apresentações para diversas pessoas, né? Em atividades, em esportes, em coisas que eu sempre tive que estar em contato com muita gente. E falando abertamente, fiz já peças de teatro, né? Então, tudo isso fez com que, de certa maneira, treinasse a minha oratória e que a timidez não fosse um problema até então. Mas o que me travava, ao primeiro momento, era a questão de eu não sentir que eu estava preparada para isso. De eu não sentir que eu tinha a expertise necessária para falar sobre certos temas. Para sentir que fala assim, olha, eu só vou falar disso a partir do momento que eu tiver um curso sobre isso, ou que eu tiver feito uma pós sobre isso, ou que eu tiver trabalhado nessa área. Então, eu sempre tive esse papel que demorou para eu começar a me inserir nas redes sociais. Porque eu sentia dentro de mim que eu não tinha poder para falar sobre aquilo, que eu não tinha autoridade para falar sobre aquilo. E a partir do momento que eu comecei a sentir que eu tinha, aí pronto. A timidez antes não era um problema, aí só juntando, né, com aquilo que eu passei a ter, aí foi... E é muito legal porque é muito natural. Eu não tenho, assim, um cronograma de, eu sou obrigada a postar esse story no dia, sou obrigada a postar esse reels. Eu tenho que postar tantas coisas por dia. Não, é muito natural. E as pessoas sentem isso, as pessoas se sentem próximas a mim de alguma maneira. Tanto que as pessoas se sentem à vontade de tirar algumas dúvidas no direct do Instagram. As pessoas, meus alunos, se sentem à vontade de me mandar uma mensagem no WhatsApp e falar, professora, você pode me ajudar com isso? Professora, o que você acha disso? Então, assim, as pessoas me mandam certas notícias para eu explicar e abordar o que isso significa. E aí, assim, vai puxando e em cima disso eu vou fazendo. Então, é muito natural, de certa maneira. Não tem aquela pressão, eu preciso fazer isso, eu preciso estar inserido nisso, eu preciso... É de uma maneira muito natural e cada um tem a sua maneira de começar. Tem gente que já até é um pouco tímido. Tem gente que não sabe como começar. E aí eu posso indicar realmente curso de oratória. Curso de oratória não é besteira, não é balela. Nós, enquanto contadores que estamos à frente de conversas com o empresário, de auxílio para esse tipo de gestor, você precisa saber se comportar e você precisa saber falar. Você precisa saber se expor e se impor à frente daquele gestor, entendeu? E a oratória, ela te ajuda demais. Então, para aquelas pessoas tímidas, curso de oratória. Para aquelas pessoas que não sabem como começar em relação a marketing, em relação a como se portar nas redes sociais, terceiriza. Tem filmmakers, tem agências de marketing, tem pessoas que trabalham com isso, que a profissão delas é exatamente essa, te guiar nessa jornada, te guiar nesse caminho. Então, busca ajuda, né? E aí você vai vendo e vai... à medida que você for se sentindo confortável, você vai vendo naquilo que você pode avançar mais ou naquilo que você tem que retroceder e tá tudo bem, entende? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Uhum. E como que você percebeu a sua exposição maior sobre esses temas e o que foi mudando, não só na sua mentalidade, mas nos clientes chegando também, percebendo isso tudo, começando a enxergar você como autoridade, porque todo mundo tem essa percepção, tá? Se eu tô postando as coisas na rede social, eu começo a me tornar uma autoridade que as pessoas começam a me ver falando sobre aquilo. Mas como que é isso na prática? Como que você vê essa diferença que as pessoas de fato percebem? E como que chegam os clientes também? Olha, os clientes, em sua grande parte, é de fato por indicação. Mas que no início teve uma barreira muito grande, que é a minha idade. Porque eu, de fato, sou muito nova, né? Eu fiz 24 anos esse ano, né? Então as pessoas veem assim, meu Deus, uma menina, de certa maneira, jovem, sendo professora, dando aula em preparatório de concurso. Uma menina que já dá assessoria de contabilidade, que já trabalha há 5 anos numa controladoria. Tipo assim, como? De que maneira? Será se de fato ela é capaz? E aí a minha profissão, ela começa a ser questionada. Ela começa a ser posta, né, de alguma maneira, posta a jogo, e para saber, e aí acaba, se a gente não cuidar da mentalidade, você acaba sentindo a necessidade o tempo inteiro de estar se provando de alguma maneira, né? Então, é o momento de você respirar, você chegar a fazer o seu trabalho, porque se você for um bom profissional, o resto está garantido. E é o que eu venho enfrentando, né? Ao longo dessa minha trajetória, é por isso que sempre as portas vão se abrindo para mim. Porque se você é um bom profissional, você não precisa provar mais nada. Porque você, por si só,
é muito bom naquilo que você entrega, naquilo que você faz. Esse é o seu diferencial, né? Tanto que comecei a dar aula no SEV para pessoas muito mais velhas do que eu, com vários tipos de formação. E cheguei lá e fiz o meu trabalho. E meu trabalho foi muito bom, teve feedbacks. É por isso que outras empresas, outros cursinhos já começaram a querer o meu serviço também. Querer que eu desse aula também, né? Pessoas também na área da contabilidade privada, que eu comecei a prestar assessoria, que eu comecei a fazer certas coisas, começaram a indicar para as outras, né? O famoso boca a boca. E aí essas pessoas entraram em contato comigo e foi. Então, assim, não tenho aquela necessidade de estar o tempo inteiro me provando, apesar de ser nova. Porque quando eu faço um bom trabalho, ele por si só já resolve aquilo. E aí vai as indicações, e aí as portas vão se abrindo. E aí tá acontecendo aí tudo que tá na minha vida, graças a Deus, né? E aí o esforço, ele vai compensando, apesar dessa rotina um pouco complicada. E é uma coisa que a gente escuta muito das pessoas, o quanto um bom trabalho, ele traz os seus próprios frutos, né? Não só fazer um bom trabalho, as pessoas conhecerem e esperar que isso aconteça, mas ter todo aquele ciclo de produção, todo aquele ciclo de isso é importante, isso é importante, isso é importante, fazer as coisas bem feito nesse mundo tão corrido, eu imagino que deva ser bastante desafiador. É desgastante, né? Mas aí eu sempre falo que você também precisa ter pessoas ao seu lado, pessoas importantes. Porque naquele momento que você, sabe, parece que você não vai durar mais nada, que você não consegue produzir mais nada, que você, cara, eu tô no meu... Vai ter uma pessoa ali ao teu lado falando assim, não, você consegue. Não, respira, calma, então para 10 minutos, ou então, vamos então comer alguma coisa. Você tá cansada, então vamos ver o que a gente pode estar fazendo para melhorar. Você ter pessoas ao seu lado para te guiar nesse momento assim, difícil, ou complicado, ou cansativo que você se encontra é de extrema importância, né? Não só pessoas, mas também um profissional, vulgo psicólogo, tá? É importante, né? Você ter um profissional cuidando dessa sua mentezinha para que tudo ocorra da melhor maneira possível, para que você se entenda, para que você respire fundo, para que você se porte de maneira melhor e para que tudo flua muito bem. Ana Clara, a gente gosta de finalizar os episódios aqui com uma pergunta bastante clássica que vem se tornando. O que você diria para a Ana Clara de 5 anos atrás, que estava na faculdade ainda, né? Talvez nem imaginava que iria chegar onde está chegando, iria estar conquistando essas coisas que está conquistando. O que você diria para você mesma? Olha, só falaria confia no processo. Confio no processo porque durante boa parte da minha graduação eu sempre me vi perdida. Porque eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como chegar a isso. Eu não sabia o caminho. Eu não sabia o que eu precisava fazer. Eu não sabia em que momento eu conseguiria fazer. Eu saberia que eu ia me formar e depois. Né? Então, é realmente falar pra mim, eu sei que você tá perdida agora, eu sei que você sabe o que você quer, mas não sabe como chegar, mas confia no processo. Confia no processo porque realmente, de fato, ele é a longo prazo e vai dar tudo certo. Certinho. Então, Ana Clara, muito obrigado por ter vindo aqui no GV Podcast, por ter aceitado o convite. Foi muito boa a conversa sobre essa troca e entender o papel do fato do contador, que às vezes passa despercebido na nossa sociedade. Agradeço novamente. Então, pessoal, finalizando aqui mais um episódio. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe seu like, seu comentário. Tchau, tchau.